Segundo tópico, os vários fundadores. Jesus é a pedra angular da igreja, mas não está sozinho. Da mesma forma como em todo edifício existem várias pedras angulares, as quais, bem modeladas sobre aquela que é a principal e fundamental, concorrem cada uma no seu lugar para dar unidade, desenvolvimento, estabilidade e harmonia a todo o edifício. Assim também na Igreja de Deus, destinada a desenvolver-se em proporções sempre mais vastas e harmônicas, encontram-se tantas pedras angulares, todas trabalhadas pelo artífice divino e bem modeladas e solidamente apoiadas sobre a pedra fundamental. São os padres, com P maiúsculo, e doutores da Igreja. São os santos e mestres da vida espiritual. São, de modo particular, os fundadores das comunidades religiosas, porção eleita da Igreja do Senhor, destinados a reproduzir nos séculos, em maneira especialíssima, a vida e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sendo infinita a santidade do modelo e as forças do homem extremamente limitadas, não pode cada um dos fundadores recopiar na sua vida e reproduzir nas suas famílias todas as perfeições do homem-Deus. Como um simples espelho que, colocado diante de um diamante artisticamente trabalhado e polido, não pode reproduzir todos os lados do brilhante, mas reflete completamente só um dos lados, aquele que lhe está diante, e os outros mais próximos reproduzem em perspectiva. Assim também os fundadores, postos diante daquele diamante infinitamente belo, daquela pedra infinitamente preciosa que é Jesus Cristo, refletem completamente só um aspecto da sua vida. Assimilam uma parte do seu espírito. E essa porção da santidade, do espírito do Divino Mestre, que eles procuram reverberar e transfundir na própria família religiosa, torna-se depois a característica da congregação por eles fundada e quantos se fazem seus discípulos. Portanto, através dos fundadores, devem os discípulos religar-se com Jesus Cristo e com ele unificar-se. No raio de luz refletido pelo fundador, devem dirigir os seus passos para avançar na perfeição. Sobre os exemplos e os ensinamentos do fundador, como sobre sólida pedra angular, devem elevar o edifício da própria santificação e trabalhar ativamente para a salvação e a santificação do próximo. Não é dado encontrar alures à salvação, como afirma o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem não edifica sobre aquela pedra angular, que é o próprio fundador, e mediante o fundador, sobre a única pedra fundamental que é Cristo, edifica sobre a areia movediça, e o seu edifício, cedo ou tarde, cairá. Terceiro tópico, o nosso fundador. É por isso que São José Amarelo, fazendo suas as palavras de São Paulo, parece admoestar paternal e cuidadosamente os seus discípulos assim: Eu, segundo a inspiração obtida do Senhor, lancei como sábio arquiteto os fundamentos da congregação de São José. Agora cabe a vós construir. Cuide, porém, cada um como constrói, e recordai que ninguém pode pôr um fundamento diferente daquele que foi posto. Sobre esse fundamento pode-se construir com materiais muito diferentes: ouro, prata, mármores preciosos e madeira, feno e palha, segundo a bondade e perfeição das obras. Mas no dia do Senhor, o fogo provará a obra de cada um. Aquele cuja obra resistir ao fogo provador, receberá o prêmio. Aquele, em vez cuja obra se queimar, sofrerá dano por causa disso. Ele será salvo, mas só passando pelo fogo. Lembrai-vos que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus, que eu procurei transfundir para vós, deve ter morada em vós. Se alguém faltar a esse Espírito, violando assim o templo de Deus, Deus o rejeitará,
conforme podemos conferir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É necessário, por isso, que os discípulos de São José Amarelo nunca percam de vista no seu trabalho espiritual aquele que é para eles a pedra angular sobre o qual devem elevar todo o edifício de sua perfeição. Ai, se tal pedra fosse deliberadamente descartada ou esquecida, soterrada ou coberta de mato ou mesmo subtraída ao seu olhar. O seu edifício espiritual, não mais apoiado sobre aquela sólida base, desviaria da linha fundamental traçada pelo arquiteto. Começaria a desabar e a pender para uma parte ou para outra, e em vez de elevar-se rumo ao céu, terminaria por precipitar-se miseravelmente ao solo. Quarto tópico, a tarefa de cada um. Eis, portanto, a tarefa de cada um de nós, religiosos e colaboradores josefinos, e de quantos queiram fazer-se discípulos de nosso fundador, colocar-nos com docilidade e amor na escola de São José Amarelo, a fim de sempre melhor penetrar e assimilar o seu espírito e regular toda a nossa conduta segundo as linhas fundamentais que ele traçou para nós. Nos exemplos e ensinamentos do nosso fundador, encontraremos o alimento que há de sustentar a nossa vida espiritual, a água viva que há de matar a sede de nossas almas, a chama ardente que há de inflamar o zelo dos nossos corações. Como diz o Salmo 80, versículo 17, saciou-os com o mel que sai da rocha. Dessa pedra misteriosa que é o Espírito e a vida admirável do nosso fundador, toda recendente de doçura e caridade suavíssima, Deus fará jorrar um mel sobrenatural que saciará a fome de nossas almas. Percutirás a pedra e dela sairá água, conforme Êxodo 17:6. Dessa pedra viva, que é a sólida doutrina espiritual de São José Amarelo, jorrará, ao toque do bastão de uma atenta consideração, um veio copioso, capaz de matar a sede do nosso espírito. E conforme vemos no livro de Juízes, e saiu fogo da pedra, e levantar-se-á dessa pedra uma chama, que alimentada pela meditação afetuosa e assídua dos ensinamentos do fundador, acenderá no nosso coração um grande fogo, ardente do amor de Deus, conjugado ao zelo vivíssimo pela salvação das almas. Em minha meditação ateou-se um fogo, como diz o Salmo 38, versículo 4. Seja então nosso sumo empenho, como nos exorta o autor da imitação, meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Isso vemos na imitação de Cristo. Mas seguindo as pegadas e os ensinamentos do nosso venerado fundador, o qual, pelo testemunho de quantos o conheceram, foi uma cópia fiel e autêntica do Redentor divino.